Olá, meu nome é Fernando, sou aluno do FJM, curso Engenharia Agrícola e Ambiental. O tema desse seminário é Automação e Controle nos Processos de Mecanização Agrícola. O professor responsável é o professor Norton Matheus e a disciplina é referente, é Automação e Controle de Processos Agroindustriais. Dando início aqui, relembrando, só para recapitular o que foi dito, no seminário anterior. Um sistema automatizado é quando o próprio mecanismo faz o controle e verifica o seu funcionamento, realizando medições e correções, sem a necessidade de interferência humana. O objetivo desse seminário é ter um entendimento de forma clara e objetiva sobre a automação na mecanização agrícola, visando assim uma maior produtividade e otimização dos processos. Como os termos referentes à automação e como ocorre o funcionamento da mesma foram discutidos no seminário passado, eu não vou adentrar muito dentro desse tópico, visando assim focar principalmente e especificadamente dentro da parte da automação na mecanização agrícola. Na introdução aqui, a gente pode dizer que a automação agrícola pode ser entendida como um sistema no qual os processos operacionais de produção agrícola, pecuária ou florestal são monitorados, controlados e executados por meio de máquinas e dispositivos agrícolas. Não só os dispositivos mecânicos, dispositivos eletrônicos ou computacionais também podem ser aderidos dentro da mesma, podendo assim a gente ampliar a capacidade do trabalho humano dentro desse contexto. A agricultura mundial está em um processo de modernização nas últimas décadas e o aumento da eficiência de processo é um controle maior de atividades são o objetivo desse tema estudado. Por isso, o conceito de agricultura 4.0 tem sido bastante discutido no campo. Ao longo dos anos, os tratores, semeadores, pulverizadores e colhedeiras vêm sendo automatizados e, ao mesmo tempo, sendo realizados estudos para que os mesmos funcionem de forma autônoma. Hoje em dia, nós já temos algumas máquinas que funcionam de forma autônoma, mas em larga escala a gente ainda não tem essa capacidade, esse potencial dessas máquinas 100% autônomas. A gente também pode ter a avaliação de lavouras por meio de drones e softwares de gestão de recursos humanos, que é algo que vem sendo adotado também nos últimos anos. Aqui a gente tem um gráfico da evolução e do tamanho do peso das máquinas agrícolas desde 1930. Então, assim, em 1930 a gente tinha aqui essa imagem ficou um pouquinho pequena, A gente tem os cavalos, ele puxando o implemento aqui atrás e o peso dele, em 1940 a gente já teve a criação do trator, em 80 a evolução do mesmo, em 2006 um trator maior e até mesmo em 2006 a implementação de colheitadeiras maiores. O desenvolvimento e aplicação de tecnologias no setor agropecuário torna-se um dos elementos fundamentais para a inserção ou manutenção da competitividade comercial no mercado globalizado de países com vocação para o agronegócio. O que eu quero dizer com isso? Nesse sentido, o baixo nível de aplicação de tecnologia conduz à baixa eficiência e à baixa produtividade dos processos de produção vegetal e animal. E, sendo assim, a gente pode colocar o país em uma posição de inferioridade nas relações nas relações comerciais internacionais. Principalmente no caso do Brasil, que tem ainda um grande potencial para o desenvolvimento do agronegócio, uma das tendências atuais para a superação das carências apontadas é a aplicação de sistemas de automação em áreas como, por exemplo, máquinas e implementos agrícolas. Não só máquinas e implementos agrícolas, mas também irrigação, criadouros, processos.
processamentos, né, armazenamentos, transporte de produtos agrícolas, construções rurais, dentre outros fatores. Também junto a essa evolução tecnológica surgem os novos conceitos ou práticas que procuram maximizar esses benefícios. Entre esses conceitos atuais que buscam a automação como suporte para as práticas agropecuárias, destaca-se principalmente a agricultura de precisão. O Brasil ele lidera a produtividade agropecuária mundial entre 187 países desde os anos 2000. O dado foi revelado por um estudo, esse dado foi revelado por um estudo do Economic Research Service, que é um órgão do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, divulgado em outubro de 2018. De acordo com uma pesquisa que foi feita, o produto da agricultura brasileira cresceu no período de 1961 a 2019 3,75% ao ano, abaixo apenas da China, com 4,41% ao ano. O produto inclui 162 lavouras, 30 tipos de produtos animais e insetos e 8 produtos da aquicultura. Os insumos são terra, trabalho, capital e materiais. Quando essa mesma comparação foi feita a partir de 2000 até 2019, a produtividade agropecuária brasileira aumentou 3,18% ao ano, a maior taxa entre os países selecionados. E a gente pode até observar essa taxa, né, aqui nesse gráfico. Então a gente tem aqui a taxa de crescimento e aqui os países foram selecionados. A gente consegue perceber que dentro desse prazo de 2000 até 2019, o Brasil teve esse deslanche, né, de 3,18%, ficando disparado na frente de alguns países, né? Então, assim, a produção brasileira é algo que tem chamado bastante, sempre chamou bastante atenção, mas que nos últimos anos vem chamado bastante atenção. Isso vem devido à nossa terra, né, que é muito fértil, ao nosso clima, ao nosso solo, ao nosso relevo, à nossa disponibilidade hídrica. Então, tudo isso entra no meio, né? Falando agora da importância da mecanização agrícola, a mecanização da produção agrícola revolucionou o agronegócio brasileiro, principalmente após a Segunda Guerra Mundial. Ela proporcionou um aumento expressivo da produtividade, da eficiência e da qualidade das operações agropecuárias, que até então realizadas manualmente, né? Entre as melhorias proporcionadas pela mecanização agrícola estão a maior rapidez dos processos de plantio e colheita, maior facilidade para o manejo e manutenção das lavouras, maior produtividade e até mesmo padronização dos processos, dos processos de plantio e de colheita, né? Maior facilidade também para manejo, para manutenção das lavouras, maior produtividade até mesmo para padronização, né? E segundo o último censo do IBGE, em 2017, entre tratores e semeadoras, colheitadeiras e adubadeiras de calcário também, né? O Brasil já conta com mais de 2 milhões de máquinas. Então, de fato, sem a mecanização no campo, seria impossível suprir a demanda atual mundial de alimentos, né? Em outros produtos oriundos do agro. Porém, se por um lado a mecanização traz eficiência e produtividade, por outro lado também pode ser fonte de gastos. A operação inadequada das máquinas pode trazer custos adicionais desnecessários para o produtor. A mão de obra que opera essas mesmas máquinas continua sendo uma mão de obra por vezes também desqualificada, com baixo grau de instrução. Sendo assim, as máquinas muitas vezes são operadas de maneiras inadequada e ineficiente. E o que era para gerar ganhos pode acabar gerando resultados, pode acabar fazendo com que esses resultados sejam transformados em prejuízos para o produtor. Portanto, as máquinas agrícolas e implementos agrícolas devem ser pontos importantes de atenção nas fazendas, uma vez que os mesmos
não só representam grandes investimentos para o produtor, mas também representam o coração de toda a operação agrícola que está sendo realizada ali, né? A operação ótima das máquinas do campo também pode ser fator decisivo para determinar as margens de operação e a lucratividade do produtor, né? Ocasionalidade e mau uso são alguns dos principais problemas que o produtor encontra com relação ao uso de seu maquinário e que às vezes fazem seus custos operacionais aumentarem substancialmente. A fim de otimizar a operação das máquinas no campo, as máquinas agrícolas estão sendo fabricadas com sistemas informatizados, que irão captar as informações das máquinas e correlacionar para gerar dados e análises, a fim de melhorar as aplicações e eficiência das máquinas. Existem sistemas que utilizam computadores de bordo, GPS agrícola, sistemas de controle automático e telemetria. Então, assim, não adianta nada o produtor ter uma máquina de alta tecnologia, performance em sua fazenda, se ele não tem uma mão de obra ali qualificada para estar manuseando essa máquina. Porque se você não tem uma mão de obra qualificada, você não vai estar trabalhando com o máximo potencial da sua máquina. Então é necessário ter esse entendimento de como funciona a sua máquina agrícola para que ela seja usada de forma eficiente. E sendo assim, né, o seu retorno também vai ser eficiente, você também vai ter um retorno bom. Falando um pouco aqui sobre as vantagens e desvantagens da mecanização agrícola, como vantagem a gente tem o menor custo operacional, a maior eficiência na colheita, né, o que favorece a recuperação da planta para a nova safra, uma produtividade mais regular também, com isso assegurando o volume adequado de material para a fase pós-colheita, né, maior eficiência no uso de mão de obra, menor circulação de pessoas no momento da colheita, que facilita a gestão rural, mas por outro lado também a gente tem as desvantagens, né, que são a demanda, transformação no sistema de gerenciamento, planejamento, a adequação inicial da lavoura pode ser trabalhosa, né, até a gente estar regularizando essa lavoura, transformando ela de uma, por exemplo, uma lavoura mais antiga para uma mais atual, né, aplicando máquinas mais modernas, sistemas mais modernos. Também nem todas as operações dispensam, né, o repasse manual, sempre vão ter algumas operações que a gente vai necessitar de um trabalho manual. O investimento inicial é elevado também, né, devido a, ao preço das máquinas, né, serem mais elevados, oferta e procura, né? Então, assim, quando a gente tem, quando a gente tem uma pouca procura dessas máquinas, o preço dela vai ser mais elevado mesmo, o preço dela tende a ser mais elevado. Então, assim, quando a gente começa a ter uma alta disponibilidade de máquinas no mercado, né, uma demanda muito alta, esse preço começa a cair, porque vai gerar não é um conflito entre empresas, mas vai gerar uma empresa querendo cobrir o preço da outra, né? E sendo assim, a gente tem uma redução no preço dessa máquina. Outra coisa também que a gente tem como desvantagem é o aumento do custo, né, com manutenção e combustível, maior dificuldade de escolher frutos em estágios apropriados de manutenção. Então, assim, é uma faca de dois gumes. A gente tem as vantagens, também tem as desvantagens. Então, assim, para um sistema ser implantado na sua lavoura, na sua fazenda, tem que ser realizado um estudo de forma calma, cautelosa, para ver se realmente vale a pena gastar esse dinheiro, investir na sua fazenda, para ter um retorno lá na frente. A gente tem que pesar, ver se isso vai valer a pena, né? Como principais tendências da mecanização, né, a gente tem a agricultura de precisão, a gente tem as máquinas agrícolas, né, as máquinas autônomas, a gente também tem os drones, dentre outros que a gente pode citar, né. Falando um pouco agora sobre os sistemas que a gente pode estar usando dentro das nossas máquinas agrícolas, né, esses sistemas são são os sistemas de automação.
São os sistemas que a gente pode estar utilizando na nossa máquina para automatizar essa máquina dentro de algum processo, né? Como o primeiro aqui que eu vou estar mostrando, ele chama Agroon Isobus Display, que ele realiza a comunicação padronizada para conectar o implemento e o trator em um único display, né? Então a gente consegue ver aqui, ó, até que tem um tratorzinho aqui e a gente tem o pulverizador aqui atrás, então a gente está conectando o implemento e o trator nesse mesmo display, né? Ele promove, que ele faz? Né? Ele promove um padrão aberto para conectar sistemas eletrônicos incorporados através de um barramento digital, permitindo assim, né, a comunicação de dados entre sensores, atuadores e controladores. Esse sistema possibilita a compatibilidade de comunicação entre o trator e o implemento agrícola no display, gerando assim um maior controle das atividades e uma operação mais facilitada. Como característica desse display, ele contempla um terminal universal e um controlador de tarefas. É feita a instalação plug and play em máquinas predispostas para o Isobus e tem possibilidade de desligamento, sessão e controle em taxa fixa e variável. A gente também tem registro de atividades, telemetria, atende o maquinário agrícola e florestal e ele é integrado ao display TI7. Como benefícios desse display, a gente tem um aumento da produtividade, uma compatibilidade total entre o display e tratores e implementos de marcas diferentes. A gente também melhora a eficiência dos equipamentos, temos uma maior precisão nas atividades do campo, também conseguimos ter o uso de um único display para conectar trator e implemento, né? Então, assim, é algo que vem ganhando espaço no mercado e tem sido utilizado. Como características do terminal universal, a gente tem que ele fornece uma interface de interação entre o operador e o implemento. Ele também permite usar um display para operar vários implementos ISO. Também permite a configuração do controle auxiliar, que facilita a operação do equipamento, como joystick do trator, né? O joystick do trator. E como características do controlador de tarefas, a gente tem que ele registra e fornece informações sobre as operações, auxilia no planejamento de operações agrícolas, importa tarefas planejadas em um sistema de gerenciamento agrícola e a exportação de logaritmos de operação. Ele também permite incluir valores totais, como volume total de gasto em uma operação de pulverizador, massa total de fertilizante aplicada por espalhador, e ele tem uma capacidade de adquirir dados de localização geográfica e planejar trabalhos com base na localização geográfica, usando mapas de aplicativos. Então, assim, é um display bem completo que tem sido utilizado bastante. Esses displays, esses sistemas que eu vou estar apresentando agora para frente são fabricados pela empresa Hexagon, são todos dessa mesma empresa. Passando para o próximo sistema, esse sistema ele é o AgroOn Guia Virtual. É um sistema de orientação para manter o alinhamento de tratores, máquinas e implementos agrícolas enquanto executam rotas. Ele, como eu já disse, né, ele auxilia na orientação das máquinas através de setas e linhas de direção virtual, né? A gente consegue até ver aqui a setinha e as linhas, né, que estão aqui logo no display. Visando, quando a gente tem isso, ele visa manter o alinhamento planejado. Sendo assim, a gente vai obter uma maior velocidade, praticidade e qualidade na atividade realizada. O sistema de orientação de GPS agrícola da Hexagon é utilizado para determinar o correto alinhamento e como auxílio na identificação de onde ocorreu a aplicação, como no preparo de solo, adubações, aplicações de iscas formicidas
calcários e herbicidas. Esse produto ele viabiliza a operação tanto em retas quanto em curvas e pivô, uma vez que a sensibilidade é configurável. E assim, como que funcionam os sistemas de orientação GPS agrícolas, né? O computador de bordo recebe o sinal GPS e através de setas e barras de luzes virtuais que auxiliam na navegação das máquinas e implementos agrícolas, torna as operações mais precisas e de maior qualidade. Assim, como características desse Agro-On, a gente tem a precisão em todos os modos de operação, né? Sejam eles retas, curvas e pivôs. A gente também tem múltiplas opções de orientação. Ele possibilita o controle de áreas aplicadas através do carregamento de mapas no sistema e permite a marcação de objetos no mapa para melhorar a orientação quando a visibilidade está prejudicada. Passando para o próximo, a gente tem o Agro-On monitoramento de máquinas. Esse sistema de gerenciamento de informações de máquinas, frotas, ele integra o monitoramento detalhado de máquinas com o sistema de gerenciamento de informações. Sendo assim, ele segue atuando de segundo a segundo, registra a posição da máquina e a atividade que está sendo realizada, fornecendo relatórios detalhados sobre indicadores de rendimento e comportamento das máquinas. Ele também informa a produtividade, a área trabalhada, distância percorrida, velocidade, RPM, dentro de outros fatores. Como característica desse sistema, a gente tem a leitura do RPM ou parâmetros similares da máquina, né? A gente também tem monitoramento dos tempos produtivos, classificação automática através de regras associadas ao posicionamento, sensores e tempo de tolerância. Ele também mostra o monitoramento de tempos improdutivos com interface simples e flexível para apontamento de motivos de operação suspensa. Informa a velocidade de operação do display, integração com sensores pré-existentes das máquinas ou instalações de sensores próximos, além de ter alarmes configuráveis como medições de sensores, apontando o operador a inconsistência sobre combinações de estados de sensores. E também ele possibilita trabalhar com o conjunto do Agro-On sala de controle. Então, assim, ele é um sistema bastante completo e informa, a gente pode até ver aqui, né, nessa tabela aqui, que ele gera os relatórios. Dentro dos relatórios a gente tem as paradas, os horários, atividades, os tempos. E depois que gera esses relatórios é mandado, né, a gente tem aqui as configurações, onde a gente tem usuários, o veículo que a gente está trabalhando, a atividade que a gente está fazendo. Então, é um sistema bastante interessante de ser utilizado. Passando para o próximo, a gente tem o Agro-On, controle de fertilização. Ele regula e automatiza de forma inteligente a aplicação de calcário e fertilizante, evitando assim o desperdício e falhas, né? Além de mostrar a cobertura da área de aplicação em tempo real durante a operação. O processo de aplicação com este produto faz com que os nutrientes do solo sejam equalizados e com isso é possível racionalizar o uso dos insumos, que é algo bastante interessante. A gente está falando aí sobre a, a, a otimização, né? Quando a gente fala de otimizar é isso, a gente está racionalizando o insumo, a gente está otimizando aquela área ali, economizando o insumo nela, para depois utilizar esse insumo, às vezes que a gente ia gastar de forma inadequada, para outro local, né? A gente está otimizando um processo. Como característica desse sistema, a gente tem a calibração e operação simples, a gente tem um controlador de alta precisão, visualização dos rastros de aplicações durante a operação, registro de informações detalhadas de operação, ele monitora e controla a aplicação de até 3 insumos sólidos, importa mapas definidos no escritório, possibilita instalação em implementos de esteira e de taxa variável elétrica, ele possui também desligamento de seção em motores hidráulicos
e também controle da rotação dos pratos, né, dos discos de fertilizadores que aplicam o produto a lanço. Então assim, a gente consegue observar que é um sistema bastante completo, né? Então, quando utilizados todos de forma em conjunto, a gente tem uma otimização exorbitante. Passando para o próximo sensor aqui, né, sistema, a gente tem um sistema de controle automatizado das seções de pulverização. Esse esse sistema ele realiza o controle automático das seções de pulverização, minimizando sobreposições na aplicação de insumos e evitando o excesso e as falhas na aplicação das áreas. Ele também permite o controle automático do fluxo aplicado, garantindo a dosagem ideal de insumos, mesmo que a velocidade de operação das máquinas varie. Ele também emite alerta quando a operação estiver fora da faixa compatível do bico selecionado ou fora da faixa de velocidade de trabalho. Como características principais desse sistema, a gente tem o controle automático da seção de pulverização, minimizando a sobreposição na aplicação de insumo. Ele também possibilita o controle manual das seções, fechamento automático da seção, evitando a pulverização em excesso, permite a instalação com diversos conjuntos de válvulas em diversos tipos de pulverizadores e ele também monitora e controla a aplicação de um ou dois insumos líquidos, né, dos herbicidas. Ainda dentro desse mesmo tópico dos sistemas de pulverização, a gente tem o WeedSeeker, né? Esse aqui é o WeedSeeker 2 da Trimble. Então, esse WeedSeeker 2 é a nova geração do sistema de pulverização seletiva, né, da Trimble. E ele é projetado com o pioneirismo da Trimble para eliminar as ervas daninhas com eficiência e economia. Esse sistema oferece um desempenho inigualável, né? Ele está sendo um dos melhores, assim, pelo que eu andei pesquisando, ele está sendo um dos melhores no mercado. O pessoal está gostando bastante. Possui uma precisão muito boa, capaz de detectar até as menores plantas daninhas. O sistema ainda conta com o que há de mais avançado em sensores ópticos, né? Então, assim, ele está sendo o top de linha do momento. E como funciona? Quando a barra de pulverização é equipada com sensores, lead seekers, né? A gente tem aqui a barra de pulverização equipada com esses sensores, né? Então a gente tem o sensor aqui, que são esses sensores aqui. Esse é o mesmo desse, só que esse aqui está para essa parte aqui de baixo que a gente está falando. Essa parte aqui de baixo seria essa aqui. E esses aqui são os sensores na vertical. Então, assim, quando a barra de pulverização está equipada com esses sensores, quando ela passa sobre as plantas daninhas, o sistema detecta o verde da planta e pulveriza apenas onde é necessário, promovendo economia de até 90% dos gastos com herbicidas. Então aqui a gente pode ver de forma clara como está ocorrendo isso, né? Ó, olha para a gente ver que a gente tem o sensor aqui, ele está vermelhinho aqui, ó, quer dizer que está funcionando. Então quando a gente tem a área verde, o sensor está aplicando. Então o sensor só está aplicando onde a gente tem a área verde aqui, ó, da planta. Então, esses dois bicos estão funcionando, enquanto esses outros bicos não estão pulverizando. Então a gente tem a redução de gastos muito boa. Esse produto, como ele é a segunda versão criada, ele teve melhorias do primeiro para o segundo. Eu achei interessante trazer essas melhorias aqui para estar comentando, porque são melhorias que valem a pena ser comentadas. Como primeira, né, a gente tem a compatibilidade Isobus, que é o que? Se a máquina já é equipada com o terminal Isobus, que é o que a gente acabou de falar, a gente não precisa adquirir um novo monitor. A gente pode estar utilizando o mesmo monitor para ser realizado, né? Como eu acabei de falar dos outros sistemas, a gente pode estar utilizando um daqueles sistemas com o WeedSeeker da Trimble para usar em conjunto. Então a gente não vai precisar de um novo monitor, a gente vai utilizar o mesmo monitor. Então é só aí a gente já tem
uma economia, né? A precisão dele, né? Por conta dos sensores ópticos duplos, né? A gente tem aqui dois sensores ópticos, nem as menores plantas daninhas escapam desses sensores aqui. A aplicação verde sobre verde também, o que ocorre, né? O leitor de NDVI presente nos sensores da Trimble possibilita um controle de plantas daninhas mesmo sobre outras culturas já plantadas. Como o sistema permite uma calibração prática e eficiente, é possível detectar a massa da cultura e calibrar ele para aplicar apenas nas plantas daninhas. E para a gente ter uma maior eficiência da aplicação, a cultura deve estar nos estágios iniciais de desenvolvimento. Ele funciona com todos os pulverizadores do mercado, né? Independente da marca, da barra total ou parcial, a solução é compatível para pulverizadores, para qualquer pulverizador, seja ele novo ou usado. Então é algo bem interessante, porque às vezes a pessoa não tem dinheiro para estar investindo em pulverizador novo, ela pode estar utilizando esse aqui para o seu pulverizador, né? Seja ele mais antigo. A gente também tem um sistema integrado com soluções, né, da própria Trimble. Então, com o HeatSeeker a gente pode continuar utilizando de forma integrada as soluções da agricultura de precisão da Trimble, seja os sistemas de piloto automático, monitor, controle de pulverizador, software de gestões, etc. A gente também tem uma pulverização sustentável, né? Por realizar uma aplicação seletiva, o HeatSeeker ele reduz o uso de água e produtos químicos, diminuindo o impacto de contaminação no meio ambiente. Além disso, a redução do uso de embalagens minimiza os impactos causados pela logística e o descarte das mesmas. A gente também tem uma nova arquitetura flexível que ele conta com um produto flexível e atualizável, né? Sua operação é uma nova tecnologia que foi utilizada na Trimble, né? A gente também tem informações da economia em tempo real, então o sistema mostra em tempo real a porcentagem ou volume de produto economizado. A gente também possui o registro de aplicação, né? Que o sistema tem a capacidade de gerar e armazenar mapas georreferenciados da tarefa realizada, possibilitando ao produtor acompanhar a eficiência do controle ano após ano. Então, esse HeatSeeker eu achei algo bem interessante mesmo de estar trazendo aqui para conversar, para mostrar ele, porque isso é o futuro, né? Passando para o próximo sistema, a gente tem aqui o Agro 1 controle de plantio, né? É um sistema de controle automatizado da plantadora, né? Então assim, ele possibilita abrir e fechar automaticamente as embreagens da plantadora ou desligar motores hidráulicos que acionem as linhas, sem a necessidade de paradas ou adaptações mecânicas nas máquinas agrícolas e florestais. Ele também possibilita que o plantio e a adubação sejam feitos ao mesmo tempo. Como características, né, a gente tem um controlador de alta precisão. Ele controla até 4 insumos simultâneos, sendo um de semente e 3 de adubos. Possui a calibração e operação simples, plantio em taxa variável de semente, monitora e controla cada seção de semente ou adubo. Falando do próximo, a gente tem o Agro piloto automático, né? Que é um sistema para navegação automatizada e precisa de tratores, máquinas, implementos agrícolas e florestais também. Esse sistema foi desenvolvido para melhorar a precisão da navegação das máquinas. Esse produto garante o alinhamento e minimiza a sobrepassagem durante as operações agrícolas. No próximo slide eu vou estar mostrando essa questão de sobrepassagem, né? Esse agrônomo piloto automático pode ser utilizado no plantio, na aplicação de insumos e tratos culturais, além de ser também totalmente integrado com outros produtos para agricultura de precisão. Em relação à sobrepassagem, a
a gente tem aqui uma diferença, né, de uso de uma máquina com um sistema desse de piloto automático e sem, né? Então aqui, na imagem A, a gente tem um equipamento de arrasto sem o sistema de direção automático. No slide B, a gente tem o equipamento de arrasto com o sistema de direção automático. Lembrando que ambos possuem antena de GNSS independente, né? Estão indicados por essa setinha aqui, e essa setinha está meio apagada. São essas antenas aqui, ó. Peraí, só um minutinho. São essas antenas aqui, ó, indicada pela seta, né? E aqui a gente tem o equipamento de arrasto, né? Que a gente tem sem o sistema de direção automático. Então, o que está acontecendo aqui? A gente tem a sobrepassagem. A gente tem a roda do trator passando aqui, ó, fora da cultura, fora da nossa cultura. Nesse caso, sem o sistema, a gente tem o implemento passando em cima da nossa cultura. Olha aqui que a gente vê, ó, passando em cima o rastro. Então, quando a gente tem um sistema de piloto automático, ele desloca o nosso implemento aqui para a direita, ó, não tendo a sobrepassagem, né? Então, a gente tem um sistema de direção automático aqui, ó, e nesse a gente não possui. Então, quando a gente tem esse sistema, a gente pode ver que não ocorre a sobrepassagem, porque ele desloca o nosso implemento de direita, fazendo com que ele passe no sulco, né? Não passa em cima da nossa cultura. Então, é algo também bastante interessante, né? A gente está utilizando esse sistema de controle automático. A gente pode ver isso aqui, às vezes, dá uma diferença, né, gritante para o produtor. Falando aqui do próximo sensor, a gente tem o sensor do ângulo da roda, o WAS. Esse sistema ele aponta os tempos de resposta de forma precisa, através de um sensor delicado, que detecta pequenos desvios nas trajetórias, mesmo antenas do GNSS, resultando em desempenho de alta precisão. Eles são sensores de giroscópios de múltiplos eixos. Eles identificam pequenas variações das inclinações e fazem as correções das variações pelo sistema de controle. Então, como características desse sistema, a gente tem um acionamento elétrico ou hidráulico, né, também compatível com máquinas predispostas. Possuímos sistemas de correção de inclinação e manobras bruscas, mantendo o veículo, né, sobre a linha mesmo em condições difíceis. Ele também traz a possibilidade de se trabalhar em retas, curvas ou pivôs. Possui adaptabilidade à maioria dos tratores do mercado, possui uma alta performance garantindo melhor tempo de ajuste à rota e possibilidade de carregamento de mapa com linhas projetadas em escritório. Então, assim, agora a gente vai passar para outro tópico, finalizando aqui o tópico dos sistemas. O que a gente consegue concluir sobre esses sistemas? Quando aplicado de forma conjunta, esses sistemas trazem para a nossa lavoura uma taxa de otimização muito alta. Então, assim, só de a gente ter um daqueles sensores, a gente já tem uma otimização muito grande na nossa lavoura, né, no nosso plantio. Imagina a utilização em conjunto de todos esses sensores. A gente utilizar um sensor desse de piloto automático com o de pulverização, com o display que eu já mostrei da Exxon, né, com o monitorzinho, com o Weed Seeker. Então a gente tem um plantio mais efetivo, a gente tem uma economia, a gente tem uma maior produtividade, uma maior rentabilidade, né? Então, assim, são só pontos positivos. Porém, a gente tem um ponto negativo, que é o gasto e a mão de obra, né? Então não adianta nada a gente ter esses produtos, esses sistemas de alta performance e não ter uma mão de obra qualificada, né? Então é algo interessante de ser estudado. Passando agora para os tratores, falando então, né, sobre os tratores autônomos, para que um trator seja considerado autônomo, além dele se deslocar sem intervenção humana, é preciso que ele faça o ajuste de velocidade
desvio de obstáculos, né? E ainda forneça todos os dados de operação para que seja possível controlar tudo o que acontece enquanto ele ainda está no campo, né? Enquanto ele ainda está no campo, né? E a pessoa dentro do escritório. Seguindo a tendência dos veículos em geral, a automação chega aos tratores e segue a lógica semelhante. As primeiras soluções, na década de 80, visavam facilitar a ação do operador. A cabine ainda era uma raridade e foi assim que muitos comandos, até então manuais, por alavancas e chaves, foram substituídos por botões. E como são menos robustos, surgiram associados à popularização das cabines, protegem, que protegem das intempéries, né, dos imprevistos que podem acontecer. Na década de 2000, depois do surgimento do GPS, novas e importantes funções de automação foram adicionadas ao trator. Em especial, a gente pode citar o sistema de direção automático, né, o piloto automático. Paralelamente, evoluiu também a comunicação entre a máquina e o gestor, também conhecido como telemetria, permitindo a transferência de dados gerados pelo trator para a sede da propriedade ou pela pessoa que está monitorando mesmo. Esses dados também podem ser passados, né, para a revendedora, para a empresa terceirizada de manutenção, permitindo assim a gestão otimizada da manutenção e do uso dos equipamentos. Na medida que o trator passa a ter itens de automação, muitos dos equipamentos, por ele tracionados e acionados, também evoluem e incorporam componentes da eletrônica. Isso demanda a comunicação entre ambos, que passa a ser tratada por um complexo protocolo na forma de uma norma, também conhecida como isobus, né? Que são os sistemas que eu estava acabando de falar nos slides passados, que tem o propósito de esses isobus têm o propósito de ser o padrão para essa comunicação de dados entre o trator e a máquina ou implemento independente, independentemente da origem, marca ou fabricante de ambos. Então é necessário ter essa padronização para que possa ser feita essa utilização no mundo todo, né? No Brasil, essa norma está sendo gradativamente adotada pela ABNT, que é a Associação Brasileira de Normas Técnicas, que é a entidade privada de normatização brasileira. Esse trator aqui apresentado nesse slide, ele foi baseado no modelo Magnum da Case e com 380 cavalos de potência, esse protótipo, que não possui cabine, executa as mesmas tarefas de um trator convencional. A diferença é que ele pode ser controlado remotamente por um tablet ou computador e ainda realizar algumas tarefas por conta própria, como parar ao encontrar um obstáculo e continuar andando depois que esse obstáculo passa. Por exemplo, ele fazendo uma rota e passa um carro na frente dele. Ele vai parar, depois ele vai continuar operando de forma independente. Os sistemas de um trator autônomo são praticamente os mesmos aplicados a protótipos de carros sem motoristas. São vários sensores, câmeras, radares, né, incluindo o LiDAR, que usa ondas eletromagnéticas para mapear o espaço e movimentos. Eles enviam diversas informações para uma unidade de controle eletrônico, né, que faz a leitura de todos os dados e assim realiza suas tarefas. Diferente dos carros autônomos em testes, o trator apresentado pela Case, o IH, né, ele é supervisionado remotamente por um operador, que é quem monitora e estabelece as funções do maquinário. É uma evolução das tecnologias já usadas na lavoura atualmente. Esse sistema autônomo é o avanço de diversas tecnologias da agricultura de precisão disponível hoje. A Case já oferece piloto automático e telemetria em máquinas dela, né, que possibilitam o gerenciamento remoto da frota. Isso de acordo com o Christian Gonzalez, né, que é o diretor de marketing da Case. Para os produtores rurais, uma máquina agrícola autônoma poderia representar ainda mais eficiência operacional, já que poderia colocar essa máquina para funcionar 24 horas por dia.
e ela poderia estar utilizando ali atividades como preparo de solo, plantio, pulverização. Então, assim, os tratores autônomos, eles não estão sendo comercializados de forma oficial no Brasil. Eles passaram já pelas feiras internacionais mais importantes que existem hoje em dia, mas eles ainda estão sendo realizados testes aqui no Brasil com eles. Falando agora sobre, né, a utilização dos robôs, né, como maquinário agrícola, nas últimas décadas, né, nas últimas décadas, no século XX, o setor agrícola foi industrializado, deixando definitivamente para trás os métodos tradicionais de colheita e aração de terra. No entanto, agora o setor agroalimentar precisa evoluir e encontrar soluções 4.0 para alcançar a eficiência de seus modelos de produção, reduzindo assim o impacto ambiental, né? Que essa é a definição do que é a engenharia robótica agrícola. A robótica agrícola é definida como o desenvolvimento e implantação de dispositivos robóticos destinados a realizar tarefas automatizadas relacionadas à agricultura. Até um quarto de século atrás, os únicos robôs utilizados nesse setor eram durante o processo de fabricação e produção de produtos alimentícios. Assim como em outros setores, com a incorporação de robôs agrícolas, a produtividade aumentou e os custos de produção foram reduzidos. Os robôs agrícolas são os segundos mais vendidos, atrás apenas dos robôs de segurança e defesa. Exemplos de trabalhos realizados por robôs agrícolas, a gente tem aqui, né? Além de existir muitas opções de aplicações que invadiram o mercado, a gente pode encontrar desde estufas inteligentes, robôs de colheita e até o desenvolvimento de tratores autônomos, que foi o que eu acabei de mostrar no slide passado. Na verdade, é uma tecnologia que está em constante desenvolvimento e que tem grande capacidade de evolução em suas garras para robôs, softwares e hardwares. Existem dois tipos de robôs agrícolas que com comportamentos completamente opostos compartilham o mesmo propósito. São os robôs agrícolas terrestres e os aéreos. Os robôs terrestres são principalmente os dispositivos robóticos que são usados em campo, seja em ambientes interno ou externo. Eles são identificados pela sigla UGV, né, para veículos terrestres autônomos. Existem ainda inúmeras empresas que desenvolveram soluções que foram muito bem recebidas pelo setor agrícola. Então, assim, nos próximos slides a gente vai estar comentando sobre esses próprios robôs, né? Já falando aqui sobre os pulverizadores robotizados, né? Essas máquinas autônomas aqui, a gente tem a automatização delas, né? Esse aqui é um pulverizador que foi criado pela uma empresa chinesa. Ela também cria drones, né, que fazem a pulverização. E a gente também tem esse robozinho aqui que faz a aplicação de pulverização de forma automatizada. Você programa ele, ele faz a rota e faz a aplicação do pulverizador aqui já em toda a sua cultura, né? Só que o que a gente pode... Eu vou comentar sobre esse robô aqui e a gente vai fazer uma discussão sobre os dois. Do lado direito aqui, a gente tem esse pulverizador robotizado que foi feito por um colégio lá no Canadá. Ele vai ser esse colégio será a primeira escola agrícola no mundo a adquirir o módulo pulverizado da DOT, que é esse aqui, DOT, o módulo pulverizado. Esse sistema apresenta um robô que, que antigamente ele era apenas uma plantadeira e agora já é um pulverizador, foi transformado em um pulverizador. O equipamento ficará à disposição, né, dos estudantes para pesquisa, para futuramente ser comercializado. Esse pulverizador ele é totalmente autônomo, faz todo o trabalho de aplicação guiado por um GPS e volta para a base onde faz o processo de autolimpeza.
Então, assim, ambos, esses dois, eles fazem esse processo. Ambos são autônomos, fazem o processo de forma automática, você coloca, eles fazem a rota, só que esse, ele volta e faz o processo de limpeza também. Só que o que é o interessante desses dois? Em qual desses dois a gente pode ter a implantação de outros sistemas em conjunto, né? Vamos avaliar. A gente acabou de falar sobre o Seeker. Tem como a gente colocar o Seeker nesse robozinho? Olha aqui, a forma que ele está aplicando é assim. Ele tem essa turbina, né? Como se fosse uma turbina que está aplicando aqui o defensivo, mas ele não tem uma forma de colocar sensor, de colocar algo aqui. Já esse aqui da DOT, como ele tem essa barra, o que a gente pode estar utilizando? O Seeker. Então a gente poderia estar utilizando esse robô automático, automatizado e autônomo e ainda colocar o Seeker nele. Então assim, pensa a otimização que a gente ia estar fazendo com um robô desse, né? Mas ele ainda está em desenvolvimento. Aqui eu trouxe uma foto e um vídeo dele, né? Desse pulverizador. Então a gente tem ele aqui aplicando, né? Então aqui a gente poderia, igual eu falei, a gente poderia estar colocando um weed seeker nesses bicos aqui, mas aqui é só um teste. E aqui a gente tem ele andando, né? Aqui, totalmente de forma autônoma, automática. Não foi programado, né, para fazer essa rota ou está sendo controlado. Passando aqui para as próximas máquinas agrícolas, né, automatizadas, a gente tem aqui o Agrobot, né? O Agrobot é um robô que foi projetado por uma empresa de Huelva, chamada Soluções Robóticas Agrícolas. Esse produto teve muito acesso nos mercados chineses e norte-americanos, onde aparentemente tiveram dificuldade em encontrar operadores para trabalhar na colheita de morangos. O Agrobot é um dispositivo robótico totalmente autônomo, tanto em seu movimento quanto no processo da colheita, e por meio de uma interface por meio de uma interface com inteligência artificial, ele é capaz de identificar e selecionar quais morangos estão maduros o suficiente para ser colhidos. Depois de verificar qual a sua condição, se é uma condição ótima, um de seus 24 braços corta o morango e o deposita em uma caixa. Então, assim, isso aqui é algo fenomenal. A gente está falando de uma máquina agrícola automatizada e a gente vai estar programando ela vai estar passando na nossa colheita aqui, fazer a nossa colheita do morango, e ele identificou que o morango está em estado ótimo. Um dos seus 24 braços, que ficam aqui embaixo, ó, os braços dele ficam aqui embaixo, vão pegar o morango, cortar o morango e já depositar em uma caixa. Então, pensa o quanto isso é incrível. Aqui eu trouxe um vídeo dele funcionando, ó, os braços funcionando e já colocando nas bandejas. Então, assim, a questão que a gente estava falando também sobre as máquinas agrícolas automatizadas ser melhor ainda na agricultura é que, igual a gente estava vendo aqui, ó, a gente, ou passei o slide, não tem como voltar, mas a gente viu que ele estava trabalhando à noite. Então, assim, pensa, a gente poderia colocar um robô para estar trabalhando à noite, imagina a produtividade que a gente vai estar ganhando, né? Falando agora aqui sobre o Robotic Plus, né? Ele tem o mesmo funcionamento, ele tem o mesmo princípio que o Agrobot, né? Só que esse daqui, ele foi feito por outra empresa, né? Pela Robotic Plus, e ele é um colhedor de kiwi. É uma colhedora automatizada de kiwi.
Então a gente tem as rodonas aqui e diferente do morango, né, o kiwi ele não é rasteiro. Então o que que esse robô faz? Ele passa embaixo, detecta onde estão os kiwis e a condição que eles estão e pelos braços dele, esses braços aqui, 7 braços que ele possui, ele vem com os braços, pega o kiwi, corta o kiwi e o kiwi entra por esses tubos aqui, ó. Cada braço tem um tubo desse, ó. Então ele pega o kiwi, corta, suga o kiwi para dentro desse braço e o kiwi já cai dentro da tigela também. Eu trouxe um videozinho aqui também, ó. Olha lá, ele pega, corta e já está sugando, ó, o kiwi para dentro do bracinho e já deposita em uma tigela. E assim, são inúmeros, ó, pegando, cortando. Então assim, são inúmeros robôs que existem, são inúmeras máquinas agrícolas automatizadas que já existem, que às vezes a gente não tem o conhecimento, porque quando a gente está falando de máquina agrícola, a gente às vezes pensa também só nas de grande porte, mas a gente também tem essas de pequeno porte. Então, assim, a gente tem robôs que colhem maçã, a gente tem os robôs que fazem a identificação da nossa área foliar, a gente tem os robôs que identificam onde tem que aplicar defensivo dentro da nossa lavoura, a gente tem máquinas agrícolas automatizadas já que fazem a colheita da cenoura, são máquinas que vêm colhendo somente onde tem cenoura, onde ela detecta é, ervas daninhas, elas não colhem. Então é uma gama de máquinas agrícolas automatizadas que a gente tem. Falando um pouco, né, já finalizando aqui a nossa apresentação, falando um pouco, eu quis dar um pouquinho de ênfase aqui na telemetria, né, que vai gerir toda essa automatização agrícola que a gente está falando. Quando a gente fala de telemetria, é uma evolução, a evolução que surge é a da comunicação, né, entre a máquina e o sistema gestor. Na medida em que a quantidade de conjuntos mecanizados cresce na propriedade agrícola, pela extensão dessas propriedades ou pela sofisticação da sua mecanização, a necessidade da correta gestão destes como fatores da produção se torna mais evidente. Sendo assim, sistemas que conectam as máquinas e que transmitem dados destas a uma central de controle e das mesmas para as máquinas, permitem uma série de ações que facilitam e muito a atuação de gestores e dos operadores. Essa técnica, também conhecida como telemetria, está chegando ao campo e traz consigo a perspectiva de transmitir dados em tempo real, ou, né, bem próximo disso, entre as duas partes. Sensores instalados na máquina e que coletam dados de aspectos de funcionamento do motor, transmissão e operação podem ao mesmo tempo encaminhar os dados a um computador de bordo ou uma unidade remota. Da mesma forma que dados ou informações geradas no escritório e que necessitam chegar à máquina podem ser enviados, facilitando e agilizando os processos. De uma forma mais ampla de aplicação dessa técnica, as empresas de máquinas, por iniciativa própria, por meio de suas revendas, vislumbram serviços de gestão de frotas. E já há um termo técnico chamado Farm Magnetic Information, que se refere ao tema. A partir dos dados funcionais das máquinas, por exemplo, são programadas as manutenções e trocas. As razões para a recente popularização da telemetria estão no avanço dos serviços de comunicação, especialmente da telefonia móvel. No entanto, sabe-se das limitações de cobertura que existem em áreas rurais e que devem ser solucionadas na medida em que surgem as demandas. Também se amplia no âmbito da telemetria a necessidade de sincronismos nas tarefas diferentes das máquinas, por meio da comunicação entre elas. Exemplos clássicos que a gente pode citar, que já são trabalhados pelo mercado, são o da colhedora e do trator, tracionando uma carreta, ambos equipados com um sistema de direção automática. A colhedora pode fazer a descarga na carreta mesmo que ambas estejam em movimento.
Para isso, basta que o operador do trator coloque em paralelo a colhedora, que passará, né, a comandar o estressamento e a velocidade do trator. Contudo, para isso, é necessário, dentre outros, que o trator esteja equipado com sistemas de variação de contínua de velocidade, para que os dois consigam trabalhar lado a lado e assim é, realizar o depósito da colheitadeira no implemento do trator, né, de forma organizada, porque senão a gente vai estar jogando o nosso produto no chão e a gente não quer isso, a gente quer jogar é, dentro do nosso tambor, né? Então, passando para as considerações finais, né, do nosso trabalho, a gente pode falar que a, a multidisciplinaridade envolvida no setor agrícola atual faz com que diversos métodos baseados em distintas áreas da ciência sejam desenvolvidos visando uma mesma aplicação. Da mesma forma, uma determinada tecnologia não fica restrita a melhorar uma única prática, mas é empregada em múltiplas situações, auxiliando assim no exemplo como no processo como um todo, né? Devido ao processo contínuo da evolução das áreas que envolvem ou integram a instrumentação eletrônica, a automação e robótica, tais como microeletrônica, sensores, computadores, telecomunicações, tecnologias de informações e da comunicação. O potencial de inovações foi ainda muito pouco explorado, né? E dentre as tecnologias que apresentam forte pressão de demanda, a mecanização e a automação para a agropecuária, o foco ainda é pelo aumento da produtividade através da melhora ou da viabilização de processos, né? Tais como medidas massivas de propriedades físicas e químicas do solo, acompanhamento da produção vegetal e volume da biomassa, medição e acompanhamento da disponibilidade de água, identificação e monitoramento de pragas, identificação e monitoramento de saúde e nutrição animal, né? Dentre outros fatores. Sendo assim, as tecnologias que têm sido adaptadas, desenvolvidas e exploradas na agricultura para atender essas demandas, seja através do sensoriamento local ou remoto ou para aplicação, carecem de modelos de referência e padronizações também, né? Primeiramente, para viabilizar a aquisição, comunicação, integração e manipulação de dados identificados ou georreferenciados, desses dados, informações que relacionam as variáveis, podemos também ter dados de solo, né, atribuídos biologicamente com cultivo, parâmetros climatológicos para suporte a tomadas de decisão. Então, assim, a gente tem uma série de fatores que influenciam, né, na nossa automação, na mecanização agrícola. E com essa apresentação, eu quis trazer aqui, né, os sensores, os sistemas da automação, tudo isso que pode estar sendo utilizado para transformar o agro mais produtivo. Porque daqui a uns anos, estimam, né, que daqui a uns anos a população mundial cresça para 10 bilhões de pessoas. Então a gente vai ter que ter a otimização dos processos para a gente ter uma produção mais elevada. E o futuro é isso, é a automação, são a máquina automática, autônoma, né? A gente precisa disso, a gente vai ter que estar recorrendo a isso para estar produzindo, né? Então é isso que eu quis trazer aqui hoje. Essas foram algumas das referências bibliográficas que eu utilizei. Fico à disposição para qualquer dúvida, né? Qualquer esclarecimento. Espero que tenha ficado claro o explicativo, né, sobre o que é automação na mecanização agrícola e nos processos. E é isso. Obrigado.